Oi, gente, esse é mais um Bitar Podcast, mas não é só mais um, né, Muito João? pelo contrário. Conta aí, o que acontece hoje? Olha, eu ia deixar pra você contar. Então eu conto. Porque você está à frente dessa mesa há mais tempo. Então deixa comigo, que rufem os tambores. Hoje estamos completando o episódio de número 50. É pra comemorar, não é? Demais, mas... Que E honra, aí? hein? Que honra. Exatamente. Quantos assuntos, quantas histórias aqui da mesa do Bitar Podcast, né? Quantas risadas, quanto conhecimento. Eu já vou fazer um desafio pessoal. Diga. Vamos fazer o seguinte, lá no nosso Instagram, no @bitar.educação, conta pra gente qual foi o episódio que você mais gostou, combinado? Ótimo, gostei, hein? Você tem um preferido? Eu gostei muito do de políticas públicas, gostei muito do da Copa do Mundo, porque eu gosto de futebol. Mas teve tantos outros, de profissão, eu sempre gosto. A galera da veterinária arrasou aqui. Do jornalismo. Isso que eu ia falar. Eu não participei, mas um dos meus preferidos, como telespectador ainda, do outro lado da telinha, foi do jornalismo, ficou muito bacana. Até porque, né, tem que puxar um pouco de saco pra minha profissão. Mas agora que eu participei, agora eu não vou me arriscar a dizer o preferido não, viu? Mas eu tenho. Tem, então... Não vou entregar. Vou deixar pro final. Deixa pro final, Que aí surpresa no final, aí. Acompanha surpresa. a gente que no final o João vai contar qual foi o episódio preferido dele. E para celebrar esse episódio de número 50, ele é um especial para você, jovem aprendiz do Instituto João Bitar, que faz a diferença em várias empresas pelo país. Hoje é um dia de comemoração pelos 50 episódios do Bitar Podcast, mas também de agradecimento pela sua companhia aí no nosso podcast. E para comemorar, como a Rubia já disse, vamos falar sobre a sua rotina. E provavelmente você que está nos assistindo é um jovem aprendiz, já foi um jovem aprendiz, quer ser um jovem aprendiz ou até mesmo trabalha com um jovem aprendiz. E é um mundo, assim, de muitas novidades, é um mundo de troca de culturas aí. Afinal, essa primeira inserção no mercado de trabalho é importantíssima. E a gente sabe que é uma via de mão dupla. Todo mundo sai ganhando quando o assunto é esse, viu? Tanto o jovem aprendiz nessa primeira experiência profissional, mas a empresa, os colaboradores também. E esse é o tema do Bitar Podcast de hoje. E aí temos muita gente bacana, duas pessoas bacanas aqui para conversar com a gente. E eu começo apresentando o Marcelo Rodrigues, que é analista de marketing no Praia Clube, aqui da cidade de Uberlândia. Atua nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Atualmente, ele está cursando o ensino superior em marketing digital. É pai de 2 filhos e nas horas livres gosta de estar com a família, fazer churrasco com os amigos e cantar. Olha só, aí, João. E nunca me chamou pra nenhum. Mas a partir de agora vai ter que chamar. Ô Marcelo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, viu, ao Bitar Podcast. A gente tem um compromisso aqui, todo episódio a gente deixa um compromisso pro final do episódio, eu já sei qual que vai ser o nosso. Não preciso nem, já tá não preciso nem falar. Domingo é logo ali, né? Tá chegando já. Tá chegando. Vamos comemorar o episódio 100 na casa dele e você vem com a gente, combinado? E com a gente também na mesa do Bitar Podcast de hoje, Sara Araújo. Ela tem 18 anos, é jovem aprendiz do Instituto João Bitar há mais de um ano, trabalha como recepcionista no Praia Clube, nas horas livres gosta de produzir vídeos e mídias. Isso já é um indicativo para o que ela vai escolher na vida dela, mas tem uma coisa aqui que não está no currículo da Sara, mas que também é muito importante a gente falar no Bitar Podcast de hoje. Eu também acho. É que ela foi aluna da Rubia. Tcharam! E eu já vou começar a fazer uma pergunta para a Sara. A Rubia é uma boa professora? É uma excelente professora. Eu tô sentindo a mesa mexer aqui embaixo. Não sei o que tá acontecendo, hein? Não sei o que tá acontecendo. Vai ser um assunto do Bitar Podcast de hoje. Sara, Marcelo, muito bem-vindos Obrigada. ao episódio 50 do Bitar Podcast. Merece uma salvinha de palmas de novo, viu? Merece, esse merece. Pessoal, é o seguinte, quero saber de você, Marcelo, pra gente já iniciar a nossa conversa, da importância do jovem aprendiz na rotina, né, nessas diversas áreas. Você trabalha diretamente na área de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho do que é o Praia Clube, então como é que funciona a dinâmica da empresa que você trabalha e a importância dos jovens aprendizes. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Mais uma vez. É muito bom estar aqui, ainda mais falando de um assunto que eu gosto muito, né? Que é o jovem, né? A Sara está aqui e sabe muito bem. A mesa não vai tremer aqui. Eu acho que tremeu. Tremeu. Então, o Praia, eu acho interessante esse programa, né? Do Jovem Aprendiz, por 2 razões. Uma pela
para a gente poder encontrar talentos ali, porque, né, a gente sabe que há uma diversidade ali, né? Eu falei mais cedo da quantidade de jovens que nós temos. Então, assim, a gente encontra muito talento, né? E também porque eu acho importante na formação profissional dele, porque esse é o primeiro contato que ele tem, né? Então, o Praia, ele tem essa visão, né, do crescimento profissional. E eu tô no Praia, comecei por uma área e daí fui, né, sendo promovido. Então, ele tem essa digamos assim, essa cultura, né, de promoções. E a gente enquadra também o jovem nisso, né, na oportunidade do crescimento dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? O Praia Clube, só explica pro pessoal que é um clube que tem aqui em Uberlândia, né? Como é que funciona? Tá. Ah, tá. É legal essa pergunta. Bom, o Praia Clube é um clube, né? Por isso o Praia Clube. É que muita gente deve conhecer pelos times, né? Verdade. O Praia Clube tem um time fortíssimo de vôlei feminino, não só de vôlei feminino, como também masculino, futsal. Então, provavelmente você já ouviu falar dos times, mas tem toda uma atmosfera lá, né? Que por sinal é linda. É verdade. Praia Clube lindo. Eu sou muito suspeito para falar, né? Eu acho realmente muito lindo. Então é isso, o Praia Clube tem isso muito forte hoje, que é, né, o esporte em si, né? O negócio do Praia hoje é o esporte. Nós temos aí mais de 30 modalidades, né, nessa área do esporte, você já falou de algumas. Mas é um lugar também de lazer e entretenimento, né? Então, assim, hoje nós temos aproximadamente 42 mil associados. Né? Muita gente. Se não passar já disso, né? Porque depois da pandemia a galera, né, deu uma aquecida aí e voltou com muita força para os clubes. Então, hoje é esse, né, esse lugar. É um lugar de esporte, lazer e entretenimento, mas também com esse foco aí no esporte, né? E é um lugar maravilhoso. Gente. Maravilhoso. E é o lugar que a Sara trabalha, né, Rubi? Exatamente. Falando que maravilhoso, eu tô com uma proposta aqui já para o Marcelo e a Sara já ir refletindo ao longo do nosso papo. A gente pode passar um final de semana lá no Praia. E como é que é? E depois Exatamente. contar aqui no Bitar Podcast, eu concordo 100%. Então, Sara, o Marcelo já falou pra gente, né, o que ele entende, a importância do jovem aprendiz dentro de uma empresa. Para você, qual a importância de ser uma jovem aprendiz? A importância de ser uma jovem aprendiz, a gente ganha mais experiência, né, no meio de trabalho, para a gente ter mais interação com as pessoas, né, saber lidar com o próximo. E há quanto tempo você está lá? Eu estou no Praia Clube há 1 ano e 4 meses. Agora, foi uma escolha sua ou foi os pais que pressionaram? Como é que foi essa decisão de se tornar uma jovem aprendiz? De onde veio essa vontade? Foi uma escolha minha, porque desde pequenininha eu vendia doce nas escolas, para me ter minha renda. Você Uma já provou ou não? Eu não ou ficou lembro. faltando? Ficou faltando. Agora eu vou ter que provar. Já olha, mais uma coisa. já tem um final de semana no Praia, churrasco na casa do Marcelo e agora, claro, a sobremesa está garantida. Exatamente. O doce é gostoso. É gostoso. Tá levando para vender no Praia também? Não, lá... lá não tem O pessoal regras, tá de né? dieta, eu acho. Acho que o pessoal tá de Ô, dieta. Sara, lá. mas conta aqui, já que você falou dessa questão de você vender doces desde pequena. Como que foi esse começo? Você decidiu que queria fazer uma grana e falou, na escola pode ser o local ideal. Como que foi? No começo eu queria um celular, né? Aí, para mim não pedir minha mãe, eu pensei assim, vou na loja doce, né? Para mim comprar balinhas, aí sai mais em conta. Eu estudava na roça, aí eu vendia nos ônibus e lá, no meio, porque como era na roça, a maioria não tinha onde comprar bala, né? Eu pensei, vou vender, porque a maioria vai comprar. Olha, ela Olha viu aí, a demanda de mercado viu a e falou, é isso. oportunidade. Olha como agarrou a oportunidade. E você tinha quantos anos nessa época já? Eu estava no 5º ano, eu tinha 10 anos. Nossa, já era uma empreendedora, olha aí. Tinha um objetivo, né, que era o celular. Conseguiu comprar o celular? Consegui. Olha, valeu a pena, Tinha então. até televisão. Olha, decorem esse nome aí, Sara Araújo. Eu vou trazer bala pra vender aqui no Bitar Podcast também. Tô precisando de tanta coisa. Você compra, Rubia? Comprarei, vou te ajudar, João. Mas que legal essa alma empreendedora. Então, nasceu com você. Tem alguém da sua família, assim, que você se inspira nesse sentido? Ou você foi ali vendo a demanda? Tem alguém que te ajudou? Como é que foi? Minha mãe sempre faz artesanatos para vender, né? Que ela fez faculdade de artes visuais. Aí eu meio que inspirei nela.
Que bacana. Minha família também gosta muito de cozinha, aí eu meio que, vou vender doce, né? Coisas de... Agora eu tô com uma curiosidade. Quando você foi fazer esse processo seletivo para se tornar jovem aprendiz, qual que foi o primeiro passo que você deu, assim, para começar, então, essa carreira? Na época eu estava procurando emprego, aí eu saí de porta em porta, entregando currículo. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Praia como recepcionista. Que legal. E agora através do Instituto João Bittar. E tá gostando? Pode Tô. falar a verdade. Conta aqui o segredo, assim, pode Tô gostando. Tá gostando. Aí, coisa boa. Ô, Marcelo, como que funciona? A Sara falou aqui pra gente que ela bateu lá na porta, estava procurando. A Sara é determinada, né? Ela vai atrás mesmo. Ela foi, entregou o currículo, deu certo. Aí vocês fizeram um encaminhamento, como se fosse a via reversa pro programa Jovem Aprendiz. Uhum. Então, a gente tem esse caminho lá também, né? Porque, lembra que eu falei no início, assim, né? A gente pensa muito nessa primeira, digamos assim, primeira interação do jovem, né, para essa vida profissional. Então, a gente tem esse caminho lá dentro e quem normalmente traz os currículos são os próprios colaboradores, né, que querem, de alguma forma, beneficiar um filho, né? E aí, a gente, dentro desse programa que nós temos lá dentro, a gente seleciona os currículos, a gente faz uma entrevista, né? Eu sou a pessoa quem faz essa entrevista com eles. E aí, então, a gente encaminha depois, né? A gente vê que ele tem um perfil. Tem muitas áreas no Praia, né? Então, a gente vê qual o perfil dele e aí a gente direciona para João Bittar, né? Essa parte da contratação e tudo mais, né? Para a gente entender esse contexto todo, você que já está nessa linha de frente, que faz a própria entrevista, então, com essa pessoa que está chegando, talvez, e muitas das vezes, inclusive a maioria das vezes, né, a primeira entrada dela no mercado de trabalho. Então, quais são os critérios para selecionar um jovem aprendiz? Ou seja, quais habilidades que vocês olham que essa pessoa tem aí? E é legal que você falou que aí vocês conseguem destinar ela para uma área mais específica, que daqui a pouco a gente vai contar, que é o que está acontecendo com a Sara, que já está ajudando ela na escolha da própria faculdade, né? Mas quais são esses critérios? Então, não dá para identificar muito esse quesito skills, né? Digamos, essas habilidades no primeiro momento, né? Mas a gente vê ali um desejo, né? De conhecer. Eu acho que para eles, assim, essa coisa do... Pô, eu quero ingressar nessa área, né? Eu acho que o primeiro contato é com o pai. É até bonitinho, porque quando eu faço a entrevista com eles, assim, parece até que eles estão meio formatadinho, né? Estão falando mais sobre o que o pai falou para dizer, né? E depois, com o passar do tempo, eles vão construindo essa personalidade deles ali, ou vão deixando fluir, né? Mas uma coisa que chama muita atenção nessas entrevistas é esse desejo, né? O primeiro passo ali, como a Sara mesmo mencionou, nessa vontade. E isso para a gente é determinante, né? Porque a gente sabe que junta a vontade ali depois com o que eles vão aprender, né? Na prática ali, então pode formar ali um grande profissional, né? Mas no primeiro momento é isso. A gente observa, né? Para ver se ele tem interesse, faz um mapeamento ali, né? Para saber quais são as demandas que ele tem primeiro dentro de casa. Porque, querendo ou não, tudo inicia ali dentro, né? As responsabilidades a gente costuma pegar no pé dele. Mas aí, me fala como é que é a sua realidade dentro de casa, né? Você tem responsabilidade com o irmãozinho? Pô, eu tenho. Então, você já começa a perceber ali, né? Na conversa mesmo, além desse desejo, né? uma parte de responsabilidade já criada dentro do próprio lar, né? Hoje, quais são as áreas que esses jovens aprendizes atuam no Praia Clube? Hoje nós temos... são bastantes os setores, né? Então, a gente tem, por exemplo, áreas administrativas, né? E aí inclui financeiro, fiscal, contabilidade, né? Jurídico. E também a gente pode depois dar um pulinho assim, para a parte do próprio esporte, né? Então, eles estão assim, em todas as frentes. A única frente que a gente ainda não colocou o jovem, até porque nós entendemos que talvez não seja o momento, é na parte de alimentos e bebidas, né, que são os restaurantes, justamente por, né, estar lidando ali com essa parte de bebidas. Mas, no mais, partes administrativas, né, eles têm um papel fundamental ali dentro. Porque o jovem, além de tudo, ele é movimento, né? Então, assim, ele traz digamos assim, uma energia para o local, né? O Praia hoje ele tem uma misturinha ali de partes mais conservadoras com essa modernidade que está chegando agora, né? Então o jovem vem com essa mentalidade nova, né? Inovadora, digamos assim, né? Então dá uma quebradinha assim, começa a fazer a gente olhar também, pô, né? A gente precisa se adaptar para essa realidade agora.
Marcelo, isso torna o ambiente mais diverso, mais inclusivo também, né? Essa chegada, essa energia jovial. E aí, pensando nisso, Sara, conta pra gente, você está lá há mais de um ano, como que foi, como está sendo, né, o seu percurso? Você está na mesma área que você entrou ou não? Você enxerga novas habilidades? Como que está sendo esse processo? Está sendo uma experiência muito boa. Eu entrei lá na parte da brinquedoteca, mas como minha supervisora é a supervisora da sala de estudos e da brinquedoteca, aí ela me colocou fixa na sala de estudos, para mim ser recepcionista lá. Me fala um pouquinho da sua rotina. Hoje você tem que conciliar com o ensino médio, como é que funciona? Se eu tenho ensino médio? Isso, ou já está formada? Eu já sou formada Então, no ensino médio. me conta a sua rotina. Você trabalha no praia qual horário, depois faz o quê? Como é que funciona? Eu acordo 5h30, aí eu arrumo para ir pro praia. Não, peraí, vai. Pode falar a verdade aqui, né? 5h30, Sara? 5h30. O despertador tá tocando 5h30? Sim. Olha, a Sara é um exemplo pra gente. Tá vendo, João? É cedo. Cedo. Ela falou que veio da roça, e na roça a gente acorda cedo mesmo, né, Sara? Então você tá mantendo o hábito aí, e que ótimo. Eu, como crossfiteira, acordo 5h30 também. Mas conta pra gente vocês a estão sua dando história. orgulho, Daí das 5h30 pra frente... Aí eu saio de casa às 6h12, pego o ônibus, né? Depois eu vou pro terminal e vou pro Praia Clube. Chego no praia por volta de umas 7h20, aí eu tomo café lá. Café é bom? É uma delícia. Importante isso. Aí depois eu bato ponto em torno das 8h, que é meu horário. Aí eu saio meio-dia, almoço no Praia Clube. E depois, quando eu saio do Praia Clube, agora eu tô tirando carteira, habilitação. Aí eu vou pra autoescola. Olha, uma rotina intensa. Chega É. em casa que horas? Em torno das 7h. E ainda tem mais coisa pra fazer em casa, né? Às vezes Aí tem uma tem coisa... que organizar algumas coisas para amanhã, né? Pro trabalho. E logo mais, né, Rubia? Ela vai estar incluindo mais uma coisinha nessa atividade diária, que é a faculdade, né? Exato. Já sabe o que você quer fazer? Já, eu quero fazer publicidade e eu queria fazer nutrição também, mas Olha. eu tive que fechar por conta... É um curso técnico. Só que eu tive que fechar por conta da autoescola. Aí eu vou tirar a habilitação primeiro para fazer faculdade, né? Uma pessoa muito organizada, a Sara, já Super. deu pra perceber. Ô, Sara, e o Praia, essa vivência de um ano no Praia Clube, afetou essa sua decisão? Tem alguma coisa que você viu, pessoas com as quais você trabalhou, que te influenciou? Ou não? Já era algo que, antes de entrar no Praia, você já tinha o desejo? Tanto a nutrição quanto a comunicação. A nutrição, eu pensei meio assim, que hoje em dia todo mundo quer ser fitness, né? Aí eu pensei, é uma área que dá dinheiro, né? A Sara tem uma visão de mercado, né, Marcelo? Desde a infância. Você está influenciando isso aí? Porque o Marcelo, vamos lembrar o currículo dele, trabalha nessa área, né, de ensino superior de marketing digital, enfim, vem dessa área da comunicação, inclusive a área que ele atua no Praia Clube. Aí a Sara vem e conta que quer fazer publicidade e propaganda. Eu não sei não, viu? Acho que o Marcelo tá interferindo nessa decisão, hein? Mas ajuda, né? Ter esse contato no mercado de trabalho já, você como jovem aprendiz, fica mais fácil de saber, de tomar essa decisão. Você acha que ajudou? Ajudou bastante. Até porque o meio de publicidade que eu quero fazer é que eu acho muito bacana editar vídeo, né? Eu acho legal. Quem sabe a Sara não vem trabalhar com a gente no Bitar Podcast. Longe de mim querer, Marcelo, desfalcar a sua equipe. Mas esse é o relato que você ouve dos jovens, então? Eles chegam, às vezes, com essa ansiedade, querendo entender como é que funciona, e terminam esse ciclo de jovem aprendiz já, mas quero fazer tal coisa, quero escolher esse curso. Você acha que é isso? Eu acho que esse é o grande divisor de águas para eles, né? E é isso, esse senso de responsabilidade que eles vão tendo ali, sabe? Esse direcionamento, né? Para você ver. Ela falou, pô, eu só queria, né, ingressar ali e queria ganhar meu dinheirinho para comprar o celular. Mas no decorrer disso ela já vai começando a pensar, talvez por causa do ambiente também. Né? A Sara, eu me recordo de uma situação que ela chegou para mim e falou assim, cara, eu quero entrar no marketing. Você lembra disso? Então eu acho que ajuda muito, sabe? Na decisão dele. As referências que eles vão tendo, né? Aquele olhar que a gente falou também mais cedo, né? Que eles vão olhando a pessoa e falam, cara, eu acho legal isso, né? Então, eu acredito que sim.
Pode falar. Não, né? Não, Segue aí. porque ele está contando aqui pra gente uma das habilidades e competências da Sara, né? Essa coisa da empreendedora de observar onde tem a demanda e né, projetar algo para ofertar para quem precisa desse serviço ou desse produto. E aí, dentro do Praia Clube, já com tanto tempo, né, à frente aí dos jovens aprendizes, o que você pode contar para a gente do desenvolvimento de habilidades e competências nesses diversos universos que você... Eu achei, gostei. Dá legal. o nome de um filme aí, em diversos universos. Que a Sara vai produzir. A Sara vai E editar. Pronto. Legal, legal. Dessas habilidades e competências que os jovens vão desenvolvendo, construindo, dentro dos lugares onde você falou, tem o jurídico, tem o setor contábil, administrativo. A Sara falou que começou na parte de brinquedoteca, né, Sara? Isso. Como que você observa isso? É interessante essa pergunta, porque lá, quando nós fazemos o treinamento, né, introdutório, para passar para eles assim, a cultura organizacional, né, essas coisas da instituição, a gente fala para eles o seguinte: olha, não quer dizer que porque você entrou nesse setor que você vai permanecer nele. Pode ser que surja uma demanda em outro lugar, né? Então, tem muito disso. Então, ele já está ciente. E acontece muito de o jovem iniciar num setor, a gente encontrou nele ali, né, o perfil e tudo, e ele, dado algum momento, participar de um outro setor e lá ele realmente descobrir o que ele quer fazer. Então, assim, é muito legal, porque aí ele vai adquirindo mais habilidades. Por exemplo, né, essa parte da brinquedoteca que nós temos lá, a gente às vezes coloca jovens com uma certa timidez, né? Porque a gente quer, de fato, desenvolver isso nele, a parte da comunicação. Então, eu vejo jovem que, quando entra, assim, mais robozinho, assim, né? E daqui a pouco o cara entra dando bom dia, cumprimentando todo mundo. Tem hora que você tem que falar, peraí, calma aí, entendeu? Mas essa coisa da habilidade, ele acaba desenvolvendo, às vezes, em outros setores que ele não foi colocado para fazer, né? E olha só que legal. Tudo isso é possível porque desde 2020 o programa de trabalho do Jovem Aprendiz ele foi regulamentado e ele determina, inclusive, que as empresas incluam formalmente esses jovens no quadro de funcionários por meio de um contrato de trabalho que dura ali entre 11 a 24 meses. Então tem toda uma legislação que a empresa também precisa atender para receber esses jovens e também para oferecer essas vagas. Marcelo, eu queria que você me contasse, então, como que fica o papel da empresa, né, em oferecer e ter essa disponibilidade de atender o programa de Jovem Aprendiz, porque ele difere um pouco de um estagiário, difere, claro, de um colaborador que já esteja ali efetivado no seu quadro de funcionários, mas como que fica a questão da empresa? Então, o que a empresa precisa fazer para conseguir atender um Jovem Aprendiz e receber esse programa? Nós entendemos que o jovem aprendiz, quando ele chega ali, como eu falei antes, né, é uma formação profissional. Então, assim, a gente também tem que ter um trato diferente, né, sobre questão de exigência. É claro que tem, né, as responsabilidades que eles precisam ter e assumir. Como a Sara mencionou, ela vai tendo uma visibilidade com relação ao mercado, né, de trabalho, o horário de chegada, né, o cumprimento das regras, né? Então, assim, eu acho que hoje, no caso a instituição Praia Clube, ela tem um trato legal com ele, né, que é na formação dessa parte profissional, mas também de pouca exigência, embora nós sabemos, né, que é tudo controlado certinho, né, dessa forma legal, né, digamos assim, né, que hoje hoje é CLT o cara, né? Então, assim, ele já tem o salário dele, né? Tem os benefícios. A gente, inclusive, a Sara mencionou do café da manhã, a gente entende a importância deles chegarem, ter um cafezinho da manhã, né? Ela sai e daí eles também têm o almoço, porque dali, muitas vezes, muitos deles já vão direto para a escola. Então, a gente entende, sim, né? Que existe toda uma realidade ali, da legislação, mas a gente também entende que é um jovem, né? Então a gente precisa ter um trato diferente com ele. Ô, Sara, pensando aqui nos horários que ele falou, né, de entrada e saída, você parece ser uma pessoa muito organizada. Foi difícil para você lidar com os horários ou não? Como você já é organizada,
foi super tranquilo? Você é pontual? Eu sou pontual. Olha aí. Tá vendo, Olha, João? chique. Não entendi, gente. Não entendi. Nada não. Meu relógio tá até um pouquinho adiantado aqui, ó. Até porque quando eu era menor, eu fazia ensino integral. Aí eu acordava cedo e ficava até de tardezinha, né? Pegava ônibus, ia para casa. Eu achei muito interessante, porque primeiro eu queria me colocar à disposição para ir lá provar o café da manhã e o almoço do Praia, para realmente saber se é bom. Mas hoje, então, o jovem aprendiz, ele está dentro de uma CLT, que é a Constituição das Leis Trabalhistas, né? Tem toda ali direitos e deveres, né, de ambos, tanto da empresa, do funcionário. Mas hoje o jovem aprendiz, ele também recebe uma bolsa, então, né? É assim que se tem. Então, tem a questão da alimentação, mas ele recebe também o salário ali para trabalhar. É assim que funciona. Exatamente. Essa parte do contrato, né, no caso, por exemplo, dos jovens, né, quem orquestra bem é a própria instituição que a contratou, né? Legal. Nós fazemos apenas o controle, né, da entrada dele, de saída, né, o acompanhamento, como eu falei antes, né? Participam também de alguns cursos, até para aprimoramento mesmo, né, daquilo que ele entende que agora é a área dele e tudo mais. Mas nós também, por exemplo, temos o compromisso com ele num cartão alimentação, né? Então, além da bolsa que ele recebe ali, né, nós temos esse compromisso com eles, né? Então, do é um cartão benefício é um além benefício além, né? A gente entende porque é necessário para eles, né? Marcelo, se está indo além é porque tem funcionado, então. Então Sim. é um incentivo porque realmente o programa tem dado certo. Sim. E agora, momento feedback. É o seguinte, queria saber deles, viu, Rubia? Como tem sido a experiência? Porque, como eu disse, esse caminho ele tem dois lados. O jovem aprendiz tem a oportunidade e ele ganha muito com isso, mas a empresa também ganha muito com a presença desses jovens aprendizes, que muitos deles são efetivados na própria empresa e tem todo esse contexto ali, né, de você adaptar um colaborador, saber qual área que ele domina melhor, essa rotatividade é importante. Queria saber, então, como vocês ambos fazem parte do programa de Jovem Aprendiz do Instituto João Bittar, vocês como contratantes e a Sara como contratada e outros jovens aprendizes, né? Queria saber como tem sido a experiência, então. Ok, muito boa essa pergunta, porque para a gente, pelo menos para mim, que estou há 4 anos, né, vai fazer 5 anos nessa parte de cuidar do jovem, né, aprendiz. O que é legal nisso tudo? Foi aquilo que eu disse no início, né? Qual que é a experiência bacana disso? É ter um movimento, né? É ter uma perspectiva diferente de como ele vê, né, hoje. Porque o jovem ele sempre traz uma ideia, né, inovadora, a energia dele é bacana para os setores, né? Então, a gente, por exemplo, se você for na parte administrativa, você vai ver as pessoas mais focadas ali, né? Porque é uma área que requer mais atenção. Mas o jovem consegue trazer uma luz, né? Trazer um movimento mais interessante para aquele lugar. Então, o que poderia ser um lugar assim, mais engessadinho, né? Porque é o que se pede, assim, ou o que se espera, acaba mudando. Porque a gente entende, pô, o jovem está aqui, então ele tem um comentário legal, ou então ele fala uma coisa que faz você voltar lá atrás, né? Na sua história. Então, e de repente a gente olha também por esse olhar, né? E fala, poxa, cara, ele está tendo uma oportunidade que lá atrás, né, eu queria ter tido, ou muitos tiveram, porque lá nós temos muitos coordenadores que um dia foram jovens aprendizes. Né? Então, assim, é a oportunidade, a gente tem esse olhar sobre eles, né? A gente quer, de fato, se fosse possível, a gente contratava todos eles, assim, a grande maioria, pelo menos. Né? Mas eles crescem ali dentro, né? A gente tem jovem hoje que está na parte de atendimento, que antes estava ali na brinquedoteca, né, se descobrindo, mas hoje é um atendente, então está lidando hoje com uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que falar com o associado, ele tem que saber argumentar, né? Então, grande dessa bagagem que ele tem hoje, até mesmo no atendimento, ele conseguiu através dessas experiências. Essas são as habilidades que vão sendo desenvolvidas, né? Por um bom tempo, assim, no passado, às vezes as empresas tinham aquela questão de rejeitar a ideia de contratação desses jovens aprendizes, ou quando contratava era aquela coisa de colocar a pessoa só para ficar ali na máquina de xerox. E a gente vê que não, né? Que muitas habilidades
podem ser desenvolvidas. E aí eu queria saber dos desafios nesse universo. São muitos? Ainda tem muitos a serem ultrapassados? Até para você, Sara. O que foi um desafio para você? Quais os desafios que você conseguiu superar? Um dos meus desafios foi trabalhar com sócio, porque a maioria não corresponde ao que a gente fala, entendeu? Com as regras. Só que aí eu consegui lidar com essas coisas e eu consegui eu mesma fazer algo que eles me entendessem melhor. Quando você fala sócios, é como se fossem os clientes, né? Que vocês atendem lá na rotina de vocês. Como eu perguntei pro Marcelo, queria saber também de você, viu, Sara? Porque eu sei que quando a gente fala do programa de Jovem Aprendiz do Instituto João Bittar, isso envolve não só a sua rotina dentro do Praia Clube, ou seja, do lugar que você atua, mas também aulas, né? Que dão essa assistência pro programa, para você terminar esse ciclo de maneira completa. Então me conta um pouquinho como é que funciona. Então, além de estar lá na prática, você também tem aulas e, claro, como é que tem sido a sua experiência. E depois eu vou pedir para o Marcelo falar dos desafios também. É só para a gente não perder a bola aqui. Isso. Sobre as aulas que tem no Instituto? Isso. O que você tem achado? Como é que funciona essa dinâmica? É um aprendizado, né? Que a gente pode levar para nosso futuro, abrir nossa cabeça, né? Nossa visão de futuro, assim. Lá a gente ganha bastante... Como é que eu posso dizer? Mas tem várias habilidades, né, que a gente pode fazer dentro dos nossos setores lá na empresa, né? Algumas coisas a gente aprende lá no curso que a gente pode fazer lá no trabalho. Então, tem a teoria e você se complementam, né? Se complementam. E aí, Marcelo? Não, eu acho que foi muito bem colocado por ela que no primeiro momento que eles têm a teoria, né? E aí levar isso depois para, né, colocar de forma prática. E eu acho muito legal esse programa, principalmente nesse primeiro contato com eles, que é, né, essas instruções que eles recebem. Quando eu falo com um deles, com algum jovem, antes dele ir para João Bittar, eu vejo um jovem. Quando ele vem, ele já vem muito mais preparado, né? Ele já tem uma forma de lidar com as coisas. Então, ele chega, ele cumprimenta. Então, há uma mudança ali, né? Que é significativa, né? Então, ele dá bom dia, ele é mais empático, né? Então, ele entende que ele já tem a responsabilidade de assinar o ponto e colocar, né, no devido lugar. Então, eu acho muito legal, né, esse primeiro momento, esse contato com a instituição, né? E depois, é óbvio, né, é a gente que vai ter que ajudá-los agora de forma prática, né? Colocar isso de forma prática. Eu fiquei curiosa aqui. Sara, você tinha falado para a gente da rotina, né, de ir e voltar e das várias atividades que você tem feito. Então, dentro disso tudo, ainda tem as aulas do Instituto João Bittar na sua rotina. É isso? Isso. Aí, o curso é toda segunda, né? Antes era segunda e quarta, mas agora eu trabalho de terça a sexta. Entendi. Então, toda segunda-feira, o compromisso curso lá no Instituto João Bittar. Isso. E quais são as aulas que você tem lá? Tem de administração, conhecimento com o público, tem vários temas. Que são trabalhados na sala de aula e depois, de terça-feira em diante, resto da semana, aplicando no dia a dia. E o que é legal comentar, né, que a gente fica pensando... os outros períodos, e é legal a gente falar dessa diferença também, né? Porque são programas de aprendizado, inclusive que já foram temas aqui, porque existe o período que a pessoa é estagiário, existe, enfim, outras modalidades, né? O jovem aprendiz, eu acho que ele tem uma diferença, porque justamente não é tão técnico, às vezes é trabalhado uma coisa mais técnica ou outra, mas é para justamente fazer essa inserção de habilidades no mercado de trabalho que vão além de qualquer outra graduação, que são coisas básicas, organização, disciplina, proatividade, o próprio relacionamento. A gente está vivendo num mundo cada vez mais digital, mais individualizado, que as pessoas têm essa dificuldade de lidar com as outras pessoas. Está ficando cada vez mais difícil. Marcelo, dá para destacar que o desenvolvimento dessas habilidades, como você citou, né? A pessoa saber se comportar, portar em um ambiente no mercado de trabalho, no ambiente profissional, são esses os principais destaques, então, de um programa de jovem aprendiz? Eu acredito que sim, né? Como você falou, né? A gente está partindo aí para uma área
onde há uma individualidade muito grande. A gente já vê muito disso, né? Principalmente nos ambientes onde o jovem é colocado para, por exemplo, preencher planilhas, né? Porque também tem esse jovem... Xerox. Na máquina de Xerox. Mas, assim, só que, de alguma forma, por ser um clube, eu não vou assim, responder por todos, né? Mas, por ser um clube, dá para se ter essa interação, sabe? Dá para que, né, até mesmo entre nós ali e eles, os jovens, essa interação ela é muito constante, né? E isso ajuda muito, né? Também tem aquela questão que eu falei da mudança de setor, né? Então, de repente, ele está numa área, né, que ele prefere ficar ali, porque ele já acostumou também com aquela coisa de só arquivar, mas quando ele é levado para ter contato com o associado, no primeiro momento, talvez ele fique meio assim, né? Mas daqui a pouco você já vai vendo ele mais soltinho, né? Mais à vontade, digamos assim. O Marcelo, ele tem 2 filhas, né? 2 filhos. 2 filhos. Mas eu tô sentindo que ele fala como se fosse um paizão desses jovens aprendizes. É esse o sentimento, Cara, assim? É esse o sentimento. E é um pai que dá bronca, é um pai que dá conselho? Como é que é? Vai. Como que são... Não vou falar só do Marcelo, não, para não deixar essa responsabilidade nas costas dele. Agora. Conta, não, pelo amor Sara. de Deus. Mas assim, como que é essa relação... Deixa eu reformular a pergunta para não ter problema, viu? Como que é a relação de vocês, enquanto jovens aprendizes, com as lideranças, os supervisores? Como é que funciona essa dinâmica? A gente se lida bem. Quando eu preciso de alguma informação, eu vou atrás. Aí, quando minha supervisora não tá, eu vou atrás do Marcelo. Aí. Ou até mesmo das meninas do RH, para me dar a orientação. O Marcelo tem um monte de filho no mundo já, vê se pode. Responsabilidade, hein, Marcelo? Grande, mas que vale a pena, né? Eu acho que você faz parte da trajetória de muita gente já, né? É isso mesmo. É essa sensação de marcá-los de maneira positiva, né? Eu espero, né? Aí, já temos uma futura publicitária aqui. Você acha, tem dúvida ainda se está positivo isso aí? Mas isso que você falou é muito importante também, porque tem essa troca mesmo, né? Eu já olho, por exemplo, os meus filhos e eu penso, cara, eles precisam participar de um programa como esse, né? Porque eles vão, né, adquirindo a responsabilidade e tudo mais. Mas a gente tem esse lado mesmo, que é um lado meio de paizão, né? Então, eu sempre procuro, de alguma maneira, ter feedbacks com eles, né? Alguns me trazem algumas demandas da própria casa. É claro que quando a gente percebe que nós chegamos até um lugar, né? A gente fala com a instituição, fala, olha, né, esse precisa desse acompanhamento e tudo mais. Mas no que tá ali para a gente poder fazer, a gente faz, né? E a gente tem essa sensação de impactá-los de forma positiva, né? Que é para que daqui a pouco ele seja desafiado no mercado de trabalho, mas dê uma resposta positiva, porque lá atrás ele adquiriu bagagem. Né? Então, tem esse trato. Qual o nome dos meninos? Os meus filhos... porque agora são tantos filhos, né? É. Jorge Miguel. Jorge Miguel. Jorge Miguel tem 9 anos. Né? Gosta de música. É sensacional, meu menininho. Os dois. Né? O outro é o Daniel. O Daniel já gosta mais de bola mesmo, né? O Daniel tem 2 anos, né? E minhas paixões. Daniel, incríveis. Jorge Miguel, só tenho um recado para vocês. O Instituto João Bittar está de portas abertas para recebê-los no nosso programa de Jovem Aprendizes. Vai chegar esse momento. Por enquanto, curte o pai, curte o churrasco, joga uma bola, mas daqui a pouco vai chegar essa responsabilidade e o pai aqui, ó, vai cobrar, viu? E para você também que quer saber mais sobre o programa de Jovem Aprendiz do Instituto João Bittar, vai lembrar que a gente está nas nossas redes sociais. Lá no @bitar.educação tem todas as informações. E claro, quer saber mais também sobre os projetos que a gente desenvolve? Tem Bittar Podcast falando sobre isso e diversos temas que a gente já comentou aqui na nossa mesa, tudo lá no nosso canal no YouTube. Vou aproveitar o gancho aqui, João, e fala para quem está curioso para entender um pouco mais sobre o universo de Jovem Aprendiz. A gente teve um episódio, o episódio de número 25, que foi específico. A vida de Jovem Aprendiz está muito bacana, inclusive com o Lucas Paiva e a Maria Vitória. O Lucas começou como Jovem Aprendiz e foi contratado pelo Instituto João Bittar. Então, bem bacana, confere lá. Agora, essas informações aí foi do HD ou você pesquisou? Eu tenho tudo aqui na minha Meu mente, Deus. cada um dos episódios. Pode perguntar tá do primeiro até hoje, que eu sei número
por número. Uau, Cabeça de Desafio, atriz que hein? decora. Que coisa chique. Só que não. A minha é de jornalista, então... Ô Marcelo, conta uma coisa aqui. A gente vê, né, o programa Jovem Aprendiz funcionando aí dentro do Praia Clube, mas você, não sei quando você chegou, se o programa já estava implementado, teve muitos desafios para a implementação, para entender a importância desses jovens? Desculpa, pode Pode falar. Então, na verdade, quando eu cheguei, realmente já estava tudo estruturado, né? A gente, obviamente, vai fazendo uma adaptação ou outra, né? De mudança, até mesmo porque a instituição também vai tendo que ter esse giro, né? Mas foi desafiador, sim, né? Ainda é desafiador, né? Porque nós, como eu falei antes, assim, eles têm uma realidade fora dali, né? Então, por exemplo, um dos desafios hoje é você tentar conciliar certinho, né, o horário dele de trabalho com as responsabilidades que ele tem, né? A escola, né, principalmente nessa parte acadêmica deles, não pode ser deixada de lado, né? Então ele tem ali as suas outras obrigações. Então conciliar essas coisas é que é o grande desafio, né? Tem também as suas rotinas, né? Tem muito jovem que entra ali que ele já tem uma responsabilidade também dentro de casa, né? Como eu falei lá atrás, às vezes vai ajudar a cuidar do irmão, por exemplo, né? Ou das rotinas da casa. Então, é desafiador para a gente nesse ponto, né? De você saber conciliar as coisas que ele tem, as suas demandas lá fora. E, obviamente, também o próprio jovem, né? Porque é um universo de coisas que chega, né? Cada um ali com a sua cabecinha diferente, a sua forma de ver as coisas, né? Então, a gente precisa saber lidar com todos eles. Porque, às vezes, eu falo uma coisa para um, né? E o outro precisa entender de uma forma diferente, né? Não quer dizer que porque eu falei para aquele que teve uma recepção melhor, às vezes, né? Como eu falei antes, às vezes o jovem está num setor, e aí eu chego para ele e falo, cara, você precisa agora participar desse outro, porque surgiu uma demanda. E aí ele fala para mim assim, não, mas eu já estou tão... aquela parte do comodismo, eu estou tão acostumado aqui, eu acostumei com as pessoas, né? Mas depois ele vê que é um desafio legal, né? E eu tenho certeza que ele vai passar por isso, de repente, numa empresa amanhã. Olha, você está aqui, você já né, tá confortável, mas agora você tem que subir de nível, né? Então, isso aí eu acho que é um desafiador, mas tem dado certo. Ô, João, ouvindo aqui o Marcelo falar, ele tem um olhar de paizão mesmo, né? Esse olhar empático para entender as necessidades, os pensamentos, medos e anseios desses jovens. E isso é bacana nessa etapa da vida, né? Bacana e importantíssimo, viu? Porque o Marcelo, mais do que ninguém, com tantos filhos aí, sabe bem que essa etapa da vida é onde a gente passa por mais transformações, né? Então, tem todo esse medo do que vai ser do futuro, ansiedade em querer conseguir o primeiro emprego, em ter sucesso já no primeiro emprego, né? O sucesso, aproveitar melhor as oportunidades. E por falar em oportunidade, Sara, eu queria que você me contasse, dentro desse programa todo, que a gente já falou que tem aula, tem o curso, tem essa assistência, enfim, da sua liderança, que dá esse apoio para você exercer essas atividades no dia a dia, na rotina que você está inserida. Tem alguma que você poderia contar pra gente, alguma história que mais te marcou lá durante a sua trajetória no Praia, que você fala assim, cara, soube bem aproveitar o que eu estava aprendendo no curso, ou algum conselho do Marcelo, de um outro líder, que você falou, desse jeito vai ser o melhor caminho que eu vou conseguir ter mais sucesso? Teve alguma coisa, algum momento mais marcante? Teve a parte de comunicação, né? De comunicar com as pessoas. Por eu ser recepcionista, aí eu tenho que ajudar a fazer o cadastro, para eles acessar a internet, tanto no celular, tanto no notebook. E é uma habilidade importantíssima que a Sara está desenvolvendo, porque comunicação, ela vai além de qualquer área, qualquer setor, qualquer profissão. É uma habilidade importantíssima. Eu acho que é um desafio gigantesco para a Sara, porque imagina lidar com 42 mil sócios, é maior que muita cidade. Aí eu vou aproveitar e dar uma dica para a Sara, para o Marcelo, para os jovens aprendizes do Praia Clube, e claro, para você que está nos acompanhando. Deixa eu fazer uma publicidade aqui rapidinho, porque a gente tem um episódio aqui no Habilitar Podcast que ele é muito especial, não só porque foi minha primeira participação aqui, mas também porque ele fala da importância de uma boa comunicação, e lá tá cheio de dica, cheio de técnica também, porque... pode não acreditar, mas tem técnica para você desenvolver a sua habilidade de comunicação. Então já fica a dica para você acessar o nosso canal do YouTube. O episódio completo está por lá. Aí você já fica por dentro, então, da boa comunicação. E por falar
enfim, em habilidades, em transformação, a gente sabe que essa etapa da vida ela é repleta de transformações. Eu acho que é a fase da vida, né, Rubi? É que a gente mais se desenvolve, mais se transforma, e isso vai muito do ambiente que a gente está. E também eu acho que essa oportunidade de passar por essa fase, essa etapa de decisão, que é importante, decisões, na verdade, imersa em um programa de jovem aprendiz, ela contribui ainda mais para o clima organizacional do ambiente que essa pessoa está inserida. Porque tem muita diversidade. Você falou, são mais de 30 jovens, né? São mais ou menos 30 jovens, 28, né? 28 jovens aprendizes, cada um com uma característica diferente, com um jeito diferente, meninos, meninas, enfim. Isso contribui, inclusive, para a diversidade e inclusão dentro do ambiente profissional e, claro, para esse clima organizacional, essa troca de culturas, experiências, ela é importante? Muito importante. Veja bem, eu até mencionei, né, sobre o jovem participar primeiro, né, do Instituto João Bittar, sobre todas as informações que ele precisa, ele está munido, né, de um comportamento que ele precisa ter no meio para onde ele vai. Então, o que a gente falou antes, né, mais cedo, antes ele ficava só ali na máquina de xerox, agora não. Agora ele tem que interagir com todas as partes. Talvez no primeiro momento para ele é desafiador também, né? E para as pessoas que ali estão, também é um desafio, porque todo jovem ele é muito diferente um do outro. Então a gente acostuma de repente com um perfil, né, um jovem, né, com a sua forma de agir, lidar, e depois vem um outro totalmente diferente, às vezes mais na dele, né? Tem a proatividade e tudo mais, mas de uma forma diferente. Então, para nós, assim, eu enxergo que, para a instituição num todo, por mais que seja um desafio, é uma mudança de clima, de fato, né? A gente está falando do clima organizacional, a mudança dele. Mas a mudança de maneira positiva, porque antes eu tinha pessoas ali que eram mais fechadas, né? O próprio colaborador na sua função, como eu falei antes também, e agora mais comunicativo, porque ele está vendo um jovem ali, ele precisa dar dicas, ele precisa ser mais aberto, ele precisa de alguma maneira ser pai, né? A gente acaba não misturando as coisas, né? Mas a gente acaba tendo também essa parte de uma paternidade sobre eles, né? Então, a gente tenta ajudar. Então, como que eu vejo de fato? Eu vejo uma mudança de uma maneira positiva, né? Com tudo aquilo que ele já tem e com aquilo que ele ainda vai passar a ter de acordo com os ambientes que ele está participando, né? Eu creio que a gente tenha chegado num consenso, não só com o episódio, né, que está sendo realizado aqui, de celebração do episódio número 50, chegamos lá, mas com os outros também, de tudo que a gente já falou, sobre entrevista de emprego, sobre a vida de jovem aprendiz, e aí a gente entende que para o jovem aprendiz o conhecimento técnico é muito importante, a prática também. E no meio disso tudo, muitos deles ainda realizam os estudos aí do ensino médio, às vezes do ensino fundamental. Vocês teriam dicas para que esse jovem tenha um sucesso aí no seu tempo disponível para estudo, no seu tempo de trabalho, no seu tempo de vida social também? Lazer no Praia Clube. Por favor, né? Pessoal, fica a dica aí. Teria dica para conciliar isso tudo? A parte técnica, a parte teórica, prática e os outros muitos afazeres? Então, é legal também essa pergunta, porque o que a gente tem tentado trabalhar com eles é a parte do planejamento, né? Essa é uma realidade que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa ter, né? Como assim? De repente, coisas mais simples, como uma agenda, né? Que vai ajudar ele a ter uma organização. Ou então, muitas ferramentas hoje de aplicativo que ajudam, né? Até mesmo para programar uma atividade. Mas eu acredito que o planejamento, né? Se todo mundo que estiver ouvindo agora puder ajudá-los nessa parte, vai fazer uma diferença para eles, né? Porque ele chega ali e ele tem um monte de coisinha na cabeça, né? E às vezes ele, como nós também, a gente está trabalhando e está pensando em uma outra coisa, né? Não é diferente. Mas se ele entender que ele tem essa ordem, né, das coisas que ele precisa executar, é mais leve, né? Então, por isso que lá a gente tem esse critério, né, que é não ter uma forçação.
Né? Porque a gente entende que, pô, ele está participando de uma construção agora, de repente, do jeito que eu fizer, eu posso impactá-lo de uma maneira negativa. Né? Mas ajudá-los também nessa parte do planejar. Então, o planejamento, para mim, é uma E é um boa planejamento que gera uma mudança de realidade muito grande, né? Então, pra gente caminhando pro final desse episódio comemorativo, ô Sara, eu já sei que celular já tem, televisão também já conseguiu, agora conta pra gente, onde que você quer chegar, trajetória profissional que tá começando, eu fico imaginando a oportunidade que ela tá tendo, porque a Sara tem apenas 18 anos e trabalha com gente que tem 18 anos de carreira já, muitas vezes 18 anos no Praia Clube, então essa troca de culturas é muito grande, eu acho que já dá uma bagagem muito, muito boa. Para quem já é empreendedor desde os 10, enfim, tem uma trajetória linda pela frente. Mas onde que você quer chegar? Já consegue pensar sobre isso? Como que tá? Eu quero ser uma excelente publicitária, né? Que o meu serviço, sim, seja muito... Como é que eu posso dizer? Reconhecido? Um diferencial. Eu tenho um diferencial para as pessoas, né? Tipo assim, a Sara, né? Ela é uma Olha. boa publicitária, né? Eu penso assim... E a gente vai contar essa história ainda, viu? Não sei em qual episódio do Bitar Podcast que a gente vai Amém. voltar com essa história, mas vai dar tudo certo, Vai, viu? sim. Gente, que episódio, hein? Tô até com vontade de ser jovem aprendiz. No Praia Clube? No Praia Clube. Por favor. Olha, temos alguns compromissos que eu acho importante reforçar. Já demos dicas para vocês de outros episódios importantes que dá para fazer um link como essa conversa que a gente teve hoje, mas churrasco com sobremesa, porque eu sei que a Sara, além de uma excelente publicitária, também é uma excelente cozinheira, dá para dizer, confeiteira, uma coisa... Gosta de cozinhar também. Gosto. Então, já temos esses compromissos importantes e eu não vou ser bobo de não cobrar. Combinado? Por favor, né? Combinado. Combinado. Ó, muito obrigado. Marcelo, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Tenho certeza que foi uma conversa muito produtiva. Você fica à vontade para voltar aqui também, viu? E contar mais sobre esses jovens aprendizes e a gente vai lá fazer uma visita. Eu que agradeço mais uma vez, né? Por estar aqui e poder fazer parte, né, desse momento tão precioso, né? E a gente está à disposição, tá? E aí o churrasco tá marcado, de pé. hein? Eba. Muita música. Muita música. Quando tá escrito cantar é porque você canta? Eu canto. Então é o seguinte. Mas, meu Deus. É o seguinte, desafio final do Bitar Podcast. Eu vou deixar você esses vídeos da Sara, porque a aluna, a professora, tem essa relação. Sara, foi um prazer ter você aqui com a gente. Que logo, logo a gente possa aí ter notícias da Sara publicitária. Muito obrigada. Obrigada eu por ter essa oportunidade de estar fazendo esse podcast. E aí, já escolheram a música que a gente vai encerrar o Bitar vai ter Podcast que hoje? escolher. Qual Então, que é? Eu posso cantar uma música para minha esposa, porque ela vai assistir isso aqui de que cadeirinha, claro. né? Que fofo. Pode ser, então? Pode ser. Vamos... Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso, só hoje. Hoje, em mais outros 50 E, por episódios do favor, Bitar pra Podcast. sempre. Um brinde Viva! pra terminar. Um brinde, viva! Até a próxima. Ô, peraí, deixa eu trocar de mão. Vem pra Aqui. cá, Rubia, vem pra cá. Até. Só sua presença pra me Me fazer deixar feliz, só hoje. Tchau.